Palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, verso 9, até o verso 11, vai dizer para nós assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão. Pai, estamos diante da tua palavra. Ela é pura, verdadeira e eficaz. Eu creio que a tua palavra tem muito a falar ao nosso coração. Usa-me, Senhor, e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu também possa ser assim, ó Deus, um porta-voz do teu Espírito, para assim abençoar a sua igreja e ser abençoada pela tua palavra. Fale conosco, e não damos ouvido a nenhum outro espírito, não damos direito a nenhum outro espírito ousar falar aqui. Somente o doce Espírito Santo a tratar conosco. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse período em que a igreja se manteve fechada, que foi no ano passado, eu te perguntei ao pastor Maurício, eu perguntei: pastor, houve alguma queda financeiramente? Eu louvo a Deus porque isso não aconteceu, irmão. Você pode dizer amém a isso? Não aconteceu. Há pouco tempo eu conversei com ele sobre a mensagem que eu iria trazer, sobre a palavra que eu ia trazer para os irmãos. Eu fiz exatamente essa pergunta. Ele falou: não, Paulo, não houve isso. Muito pelo contrário, pessoas de fora abençoaram a igreja, pessoas que acompanham a igreja pelo site, pessoas que acompanham as nossas mensagens e têm abençoado a igreja. Então a questão de eu estar trazendo essa mensagem não é porque a igreja está passando problema financeiro, não é porque o pastor Paulo agora vai tirar uma nova oferta, não, nada disso. Apenas como aprendizado, ok? Essa questão, ela tem sido muito atacada. A questão de dízimo e oferta, irmãos, se há uma coisa que é atacada na igreja é dízimo e oferta. Como se fala em relação a isso? Eu creio que você, como membro, né, da igreja, você ouve isso lá fora. Ir para a igreja tem que dar dinheiro. Você já ouviu isso? Claro que já ouvimos isso. Eu não estou aqui para dar dinheiro para pastor, alimentar pastor. Bom, muitos se opõem fortemente contra os dízimos, a ponto de chegar a considerar a questão dos dízimos como sendo heresia. Olha que nível chega. Achando que a questão do dízimo é heresia. E não é heresia. Não é heresia falar de dízimo. Dízimo é um assunto altamente espiritual e é bíblico. Amado, esse tema já virou até tese de doutorado. Você tem noção a que ponto chega essa questão. Mas eu quero trazer esse tema à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, por considerar esse tema de suma importância para nós, irmãos. Eu acredito que muitos questionamentos em relação aos dízimos e oferta tem muito a ver com os desvios contemporâneos de pastores e líderes. Devido ao que nós estamos vendo, aos escândalos que nós vemos, aí as pessoas tomam tudo como, parece que bota tudo no mesmo pacote, né? Insere tudo no mesmo pacote. As críticas colocam todos no mesmo pacote. Porém, eu deixo claro que nós repudiamos os que vivem desta maneira. Nós, Igreja Nova Vida de São Cristóvão, nós repudiamos aqueles que vivem desta forma, que manipulam a questão dos dízimos e a questão das ofertas. Deixar isso bem claro para os irmãos. A manipulação de pastores, irmãos, para arrancar dinheiro do povo. E isso acaba respingando nas igrejas sérias, acaba respingando no ministério que não tem absolutamente nada a ver com essas bazelas. É só ler a palavra de Deus, não precisa você ouvir homens falando, vai para a Bíblia. Mas o que acontece é que as pessoas, às vezes, que têm uma certa preguiça de ler, e ficam ouvindo, porque esse ataque não é um ataque só externo, não. É um ataque interno também. Esse questionamento é tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Nós ouvimos isso. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, a Bíblia não manda você vender tudo que é seu para doar para a igreja.
A Bíblia não manda você fazer isso. Ah, pastor, mas eu quero fazer. Isso é problema de cada um. Isso é pessoal. Às vezes nós ouvimos mensagens, e se tem uma mensagem boa para arrancar dinheiro, é falar de Abraão e Isaac. Ou mensagem boa para arrancar as coisas do povo, irmãos. E como a gente escuta isso de púlpitos. Depois que fala da oferta de Abraão, depois que fala, aí vem logo, não, agora você precisa dar o seu Isaac. Márcia, venda seu carro e dê para a igreja. Onde está escrito isso, irmão? Induz o povo a fazer coisas que não estão na Bíblia. A questão de Abraão com Isaac é uma questão de fé, é fidelidade a Deus. Até que ponto Abraão teria fé, até que ponto ele teria obediência a Deus. Esse era o propósito. E que nos inspira, que nos dá hoje uma direção para sermos o quê, irmãos? Obediente àquilo que Deus nos ordena. Muito menos viver uma vida miserável como prova de fé. Deus não manda você viver uma vida miserável para você fazer uma prova de fé. A segunda coisa que está em questionamento, lidar com dízimo ou oferta como uma barganha com Deus. Como um negócio com Deus. Eu dou e Ele vai e tem que me dar. Ele tem que me dar. Como se Deus fosse o meu empregado. E eu pago ao meu empregado, Ele faz o que eu ordeno, Ele faz o que eu mando. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Errou o propósito. Você pode dar todo o seu dinheiro, irmãos. Se esse for o teu propósito, não é bênção para a sua vida. Deus não vai lhe abençoar, não é pela quantidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus não precisa do teu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele. Tudo é dele, irmãos. Engana-se quem diz, esse é meu dinheiro, é meu salário. Você não tem nada. Não tem nada. A única coisa que nos resta, irmão, são 7 palmos de terra, que depois de um tempo ainda vão te arrancar de lá. Nem seus os 7 palmos de terra são. Ainda te arrancam desses palmos de terra. Nós não temos absolutamente nada. A palavra do Senhor diz que é tudo do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo é dele. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, até o seu trabalho, o seu salário. E a gente questiona assuntos que não deveria ser questionado, pelo menos pelo povo de Deus. Não deveria ser questionado. A oferta e o dízimo devem ser por entendimento na palavra e com alegria. E essa deve ser a nossa motivação, irmãos. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também o quê? Não, leia comigo, eu não estou... Ceifará. Pouco também ceifará. E que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o quê, irmãos? Tiver proposto no coração do pastor, do líder, do ministro, é isso? Tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa é a palavra de Deus, ela é simples, ela é clara. Então cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não é aquilo que te propõe. Não é isso. Pastor, mas é errado a igreja fazer uma campanha. Irmãos, desde o momento que a igreja esteja consciente do que se trata e para quê, não é errado. Vamos fazer, olha, nós precisamos, vou dar um exemplo, precisamos comprar um novo ar-condicionado. Irmão, vamos comprar um ar-condicionado? Vamos. Ah, mas pastor, tem o dízimo. Amém. Tem dinheiro na igreja, vamos comprar. Ah, mas não tem. Vamos fazer uma campanha, vamos ajudar. Agora, você tem que dar 1.000, outro dá 100. Não, irmãos, isso aí não está proposto no teu coração. Você vai dar por imposição, e é isso que as lideranças fazem. E com isso respinga naqueles que levam esse assunto muito a sério.
As pessoas são levadas a ofertar não por estarem em obediência à palavra de Deus, irmãos, mas porque a intenção também é receber mais. Eu dou e vou receber mais. É por isso, querido, que tem muitos desigrejados por aí. Porque venderam um Jesus que não é real. Não é esse Jesus que nós conhecemos. A palavra do Senhor, sabe o que a Bíblia diz em relação à nossa vida? Ele diz assim, olha, que vocês são abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, não é em ofertas e dízimo. Somos abençoados nas regiões celestiais, então não vem para cá barganhar com Deus. Dízimo não é barganha, oferta não é barganha, não é negócio. Tá bom, queridos? Está entendido? A terceira coisa, muitos se opõem à entrega dos dízimos. Por quê, irmão? Por causa da famigerada teologia da prosperidade. Se você não der, tu é um maldito. Entende? Se você não der, tu é um maldito. Ah, não deu, você é um miserável. Vai passar fome, hein? Vai ter necessidade, hein? Isso é uma teologia do diabo, irmãos. Isso é diabólico. A ideia de você que é dizimista fiel nunca terá problema financeiro. Aonde está escrito isso? Eu sou dizimista fiel, nunca terei problema financeiro. Sinceramente, irmãos, desculpe em me meter até na tua vida financeira. Quem está passando um momento difícil financeiro? Levante sua mão, seja sincero. Só isso, irmão. Estou pedindo um dinheiro emprestado a todo mundo aí. A maioria está tudo bem, pastor. Pastor, queridos, há uma dificuldade. É no trabalho, é uma luta, é dificuldade para arrumar o pão de cada dia. Estamos passando um momento difícil. Ah, mas eu sou dizimista e estou atravessando um momento difícil. Passa sim, irmãos. Esse negócio de será rico, isso é um equívoco. Por isso que o outro estampa lá o nome da igreja. Eu tenho uma vontade tremenda. Já viu aquele comercial? Eu sou a de Itacuja. Já viu? Eu tenho uma vontade, irmãos, de pegar uma marmita com um ovinho frito, feijão, arroz, né, com a roupa toda mal vestida, falar que eu sou um trabalhador, estou aqui, estou ralando e tal, estou com marmita, com feijão, arroz e ovo. Eu sou a... Ninguém fala isso, irmão. Por quê? Porque se vende uma imagem de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Mas eu quero observar a vida do apóstolo Pedro. Pedro e João, irmãos. Conforme Atos 3:3, que diz assim, ó, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse o quê? Uma esmola. Olha, eu estou tratando de Pedro, o apóstolo, servo de Deus, que passou tudo que passou pelo evangelho, que nós não passamos nem a metade. Então ele está dizendo aqui, ó, verso 6, Pedro, porém, lhe disse, sou rico, estou com dinheiro no bolso, fiz uma campanha aí na igreja da porta lá na Formosa, e a campanha me rendeu milhões. Foi isso que ele falou, pastor? O que ele disse, irmãos? Não possuo nem prata nem ouro, porque o que ele tinha era muito mais precioso do que dinheiro. Eu tenho Jesus. O que eu tenho eu te dou. É o que há de mais precioso, em nome de Jesus, o Nazareno. Anda. Eles admitem que eram pobres financeiramente, irmãos. Porém, a riqueza do cristão nem sempre é material, embora haja promessa para o dizimista. Mas nem sempre a nossa riqueza é material. O que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e ir para o inferno, querido? O que adianta? Você viver uma vida regalada e ir para o inferno. Afirmar que um cristão pobre não pode ser espiritualmente rico é um erro, queridos. O apóstolo Paulo está preso. Aquele evangelista dos gentios. Ele não tinha sequer uma capa para ele vestir. Ao ponto dele falar, quando vieres, traze a capa. Está lá em Troade. Eu não tenho uma outra não, eu só tenho essazinha aí. Então você precisa trazer isso para mim. Em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. 2 Coríntios 6, 4 a 10, vai dizer assim, ó. Pelo contrário, em tudo
recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Quem está dizendo isso é Paulo, o apóstolo dos gentios. Na muita paciência, nas aflições, nas privações. Olha aí, irmão. Privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, trabalhava. Nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. O que mais que ele diz aí, irmão? Lê aí. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo. Mas qual era a riqueza de Paulo, irmãos? Era Jesus. Era a riqueza de Paulo. A riqueza de Paulo está em torno de Cristo. A teologia da prosperidade tem levado muitos a acreditar que o fato de ter posse diz respeito a uma pessoa ser bem abençoada, uma pessoa de Deus. Hoje é assim que se julga. Você troca de carro, Deus está te abençoando, hein? Deus está te abençoando. Eu fico pensando, o que dirão daqueles que não têm Cristo, que são ateus e que andam de avião para baixo para cima, que tem iate, tem tudo. O que vão falar desses homens, irmão? Você entendeu, querido? Eu vou falar uma coisa para você. Talvez você diga assim, que é isso, pastor? Mas eu vou falar a verdade. Para você ganhar dinheiro, você não precisa ser crente. Não precisa. Eu sou de Deus. Não precisa isso não, irmão. Trabalha. Vai trabalhar. Vai estudar. Eu vou para a campanha do empresário. Se você não souber conduzir o teu trabalho, querido, a tua empresa, ela vai quebrar. Ela vai falir. Então isso é uma questão de neurônio, de inteligência, de administração. Você não precisa do culto do empresário para saber conduzir o seu trabalho. Não vai te ensinar isso. Entende, amado? Então se engana. Outro motivo para duvidar dos dízimos e das ofertas é o desengavetamento das indulgências, chamando de evangelho. Muitos criam mecanismo cada vez mais distante da Bíblia para arrancar dinheiro do povo. Cada vez distante da Bíblia. Agora inventaram o feijão ungido. Fico imaginando quanto é que custa esse feijão. Fazer uma feijoada com esse feijão tem que vender por R$500 o prato do feijão. Então tem o feijão ungido, tem a rosa ungida. Então começa inventando mecanismo e nada é de graça. É a meia do pastor que é vendida. Uma meia que custa R$5 o par é vendido por 100. Sabe o que é pior de tudo, irmãos? Tem gente que compra, pastor. Tem gente que compra, irmãos. Que vai comprar a meia. Que é pra, eu não sei que sentido tem aquilo. Eu não sei qual é a lógica de comprar uma meia. Será que é para o Espírito Santo dirigir o meu caminho? Amados, muitos têm sido os artifícios usados para enganar o povo com palavras sem nenhum fundamento bíblico. Então nós precisamos nos deter nas Escrituras. Porque a Bíblia, irmãos, é a única regra de fé e prática que nós temos. A Bíblia é a única regra de fé. Não é o que o homem fala, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Se quisermos conhecer o que Deus fala sobre este assunto, é só buscar na palavra, porque a Bíblia te revela. Tudo sobre esse assunto, dízimos, oferta, está na Bíblia. Mas a gente está vivendo uma época de indulgência. E a indulgência hoje é moderna, onde as pessoas são influenciadas a pagar para obter a bênção. Ou seja, os benefícios do Senhor. Quero dizer para você, querido, você que está me ouvindo aí pela internet, a graça é livre. A graça é soberana. E a graça é de graça.
O sacrifício o Senhor já fez na cruz por você. Tudo que você precisa, o Senhor já conquistou lá na cruz do Calvário. Entende, querido? E hoje nós vivemos por essa graça, que é esse favor imerecido, que é dado por Deus. Mas o que leva as pessoas a se oporem contra dízimos e ofertas, irmãos? Muitos se colocam contra os dízimos por causa do enriquecimento, em nome da religião. Porque nós estamos vendo líderes transformando igreja em mega empresa. E o que é pior ainda, são empresas que passam de pai para filho. A igreja vai passando, parece que é um negócio adquirido, adquire-se bens. E depois vai passando adiante. Não é em nome de uma instituição, mas tudo em torno do nome do dono. É em nome do dono, em torno da família. Aí você vai numa igreja dessa. Presta bem atenção. A Santa Ceia é do Senhor, mas a igreja tem um dono. E esse dono não é Cristo. Que ceia você está tomando lá? Será que você está tomando a ceia do Senhor ou a ceia do dono? Pense nisso. É só para a gente refletir um pouquinho nessa manhã. Tudo isso gera crítica, irmãos, e com toda razão. Igreja não é empresa. E Jesus não é um produto vendável. Mas se há um produto hoje que enriquece, eu abro um parênteses para esse produto, por favor, não me interprete mal. Mas se há um produto bom de vender, é Jesus, irmão. Como vende? Ô, irmã, como vende Jesus? Amados, se nós quisermos comprar aquele templo ali, aquele lugar ali de frente, irmãos, é só a gente começar a vender Jesus. A gente dá o que você quer e você devolve aquilo que nós pedimos. É fácil. Por que é fácil, pastor? Porque o povo tem preguiça de ler a Bíblia. Aí se deixa enveredar por tudo que é falado nos púlpitos, sem ao menos se preocupar com a exegese, com o ensino, com o estudo da palavra. A despeito disso, nós temos as EBDs, e não é só aqui não. Se é um lugar pouquíssimo frequentado, é a escola bíblica dominical, porque o povo tem preguiça de estudar, preguiça de ler. Igreja é lugar de crentes fiéis, e não de crentes consumidores, que procuram um Jesus de acordo com as suas necessidades. Se eu tenho fome, eu vou procurar um Jesus quitandeiro, que vai me dar o alimento. Se eu estou sem amor, eu vou procurar um Jesus casamenteiro. Entende? Então as pessoas vão para a igreja exatamente nesse sentido. E como eu estou pregando, eu creio, para uma multidão, porque é o que nós temos na internet hoje, pode ser que a nossa igreja só tem como aprendizado. Porque eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, querido. E nós temos uma igreja madura. É isso mesmo. Pode perguntar aos seus pastores se a igreja não é madura. A igreja é madura. Mas em meio a tantos maduros tem os meninos. Ainda tem os leitinhos, né, pastor? Que está tomando leitinho ainda. Mas temos aí já os maduros. Pessoas que se alimentam com alimento sólido. A segunda questão. Muitos se colocam contra os dízimos por causa do mercado da palavra de Deus. Como é que funciona o mercado? Pastor Manuel não me conhece. Aí liga o pastor Paulo. Pastor, nós temos aqui o nosso culto, eu gostaria muito de convidar o senhor para estar conosco no dia tal. Ah, sim, pastor. Um minutinho que eu vou passar para o meu agente. Pensa que não é assim, irmãos? Eu vou lhe dar o telefone de quem vai resolver isso com o senhor. Aí ele liga. Aí, olha, eu vou lhe dizer porque eu já passei por isso, tá, irmãos? Olha, para o pastor Paulo e aí, é o seguinte, é a passagem de avião, é para ele, a esposa, um hotelzinho 5 estrelas, e tem que ter um carro que busque ele e traga de volta. Tá? Ah, em relação à oferta, pode ser uns 5 mil reais. Tá? Não há problema, não, a gente vai fazer uma promoção para você. Mas tem um detalhe, no final, o pastor Paulo pede ainda para tirar uma oferta, que ele tira uma oferta especial, né? Fora o material que ele leva para vender, irmão, em nome de Jesus. Você nunca vai ver isso aqui, irmão.
Nós tivemos um congresso de missões aqui na igreja, que eu liguei para o cidadão, que eu não vou falar quem é para questão de ética. Homem de Deus, da mídia, prega, faz e acontece. Quando eu liguei para ele, ele falou o seguinte, exatamente isso que eu estou lhe falando. Eu quero a passagem de avião para mim e para minha esposa, um hotel. Não precisa ser 5 estrelas não, pode ser 4. Quero um carro que vai me buscar e R$3.000 de oferta, fora o meu material que eu vou vender. Eu falei, querido, me perdoa, mas eu liguei para o mercenário, eu pensei que fosse para um pastor. Não, quem me conhece sabe que eu não tenho papa da língua, né, irmãos? Vocês me conhecem muito bem, sabem que eu não estou brincando. Eu falei, perdão, eu pensei que estivesse ligando para um homem de Deus, mas é um mercenário. Fique com Deus. Desliguei. Irmãos, que a igreja desse 10 mil para esse homem. Vamos entender isso. A igreja deu. O pastor falou, deu 10 mil de oferta, mas não negocia o evangelho. Mas não negocie Jesus. Não vamos negociar, vender Cristo. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. No tempo de Paulo já existia essa desgraça, irmãos. Mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Dê de graça o que de graça você recebeu, irmãos. É isso que está nas entrelinhas. Se a gente fecha com o homem um valor desse, no mínimo eu quero 3 aleijados andando, 2 cegos enxergando, porque aí eu estou vendendo, eu estou negociando. 2 cegos tem que enxergar aqui e tem que expulsar 10 endemoniados. E isso para valer os R$3.000. Não é negócio, irmão? Você não está vendendo, então eu quero ver a mercadoria que eu estou comprando. E você está entendendo? E assim vai. É ministério de louvor, é tudo, é pregação. Não é errado honrar o pregador, irmãos. Porém, aquele que impõe isso está mercadejando a palavra. Eu repito, não é errado abençoar um pregador. Não é errado. Eu ainda digo mais, a igreja que abençoa, ela é abençoada. Você está entendendo, querido? A igreja ela abençoa prazerosamente, por amor. A terceira coisa, muitos líderes usam de armadilhas e medo para colocar culpa no povo, para viverem ostentando riqueza, prosperidades vultosas. Coloca medo no povo. Todo discurso gira em torno de economia, de dinheiro, e seguido de ameaça. Todo discurso é econômico, todo discurso é financeiro. Abre-se a Bíblia, lê um versículozinho isolado. Irmãos, esse versículo aqui que eu li no início, querido, isso dá pano para manga. Isso dá para o sujeito trocar de carro. Preste atenção no versículo, meu pastor, aqui ó. Capítulo 3 de Provérbios que nós lemos no início. Honra ao Senhor com os teus bens. Pronto, só aqui eu já arranco tudo do povo. O povo, por falta de conhecimento, acha que vai ser ricamente abençoado e doa. Você está entendendo, querido, aonde nós queremos chegar com isso? Todos estão entendendo essa palavra? Como tem gente encabrestada, irmãos, com esses argumentos e se deixam levar por falta de conhecimento. A própria palavra do Senhor diz lá em Oséias 4:6, que você conhece. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o que? O conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Irmãos, acho que esses homens não leem Bíblia. Acho que eles não leem Bíblia. Estou falando para sacerdote, querido. Estou falando para liderança. Olha o que ele está dizendo. Olha, o meu povo, está falando com o sacerdote. Olha aqui, o sacerdote, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento no povo. Agora para o sacerdote, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Zerou o sacerdócio dele. Acabou o sacerdócio.
E ele diz aqui, ó, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E não é só dele, é dos filhos. Olha a geração, querido. Eu vou me esquecer dos teus filhos. Há muitos biblicamente analfabetos, querido, e se deixam levar pelas falácias e exagero. Eu chamo de analfabetismo bíblico. Não estuda. Não mastiga com os dentes do cérebro o que está sendo ministrado, o que está sendo pregado. Engole qualquer veneno e vai para casa envenenado. Muitos dão desculpas infundadas para não serem dizimistas, usando texto sem contexto nenhum. E eu quero compartilhar algumas dessas desculpas, entre tantos. Primeira desculpa que se dá, já ouvi isso, tá, irmãos? Por isso que eu estou lendo aqui. O dízimo é da lei cerimonial e ela foi abolida na cruz. Aparentemente é um argumento razoável. Aparentemente é um bom argumento. Porém, aqueles que tentam vincular os dízimos à lei cerimonial cometem um grave erro de interpretação de exegese. Por quê? Porque a prática do dízimo, ela precede a lei cerimonial. Ela é antes da lei cerimonial. A lei dada por Moisés e Abraão, ele pagou o dízimo. A Melquisedeque. Quanto tempo, pastor? 400 anos antes deste fato. Portanto, ela antecede a isso. A prática do dízimo está presente antes da lei, está presente na lei, está presente nos livros históricos, poéticos, proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. Não tem como retirar da Bíblia. O ensino sobre dízimo está em toda a Escritura Sagrada, irmãos. Nós podemos ressaltar que a ordem levítica cessou, e isso é verdade. Porém, abre-se um parêntese, Abraão, o pai da fé, pagou o dízimo a Melquisedeque, uma ordem superior que a ordem levítica. Ele pagou o dízimo a quem? A Melquisedeque. E essa ordem de Melquisedeque, ela está acima da ordem levítica. E Jesus é o sumo sacerdote, não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque. Portanto, Abraão, pai da fé, ele pagou, ele entregou o dízimo à ordem de Melquisedeque. Nós somos filhos de Abraão, querido. Nós pagamos o dízimo àquele que é da ordem de Melquisedeque, ou seja, Cristo. E essa ordem, eu quero dizer, irmão, que ela não encerrou. Essa ordem não cessou. Engana-se quem diz, é só do Antigo Testamento. Não cessou. Hebreus capítulo 7, verso 4 ao 10. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Está lá em Hebreus. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ordem de Melquisedeque abençoa a ordem levítica. Olha só, irmãos. Olha como é que a coisa funciona. Aliás, quem são homens mortais, os que recebem dízimo, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. A ordem de Melquisedeque, ela perdura para sempre. E Cristo é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E essa ordem não cessou. Estão entendendo, sim ou não, irmãos? Hebreus 7,17 vai dizer assim, ó. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eles usam também Mateus 23, 23,
para tentar explicar que Jesus criticou o dízimo. Olha o que é a má interpretação, irmãos. O que diz Mateus 23, 23? Ai de vós. Ele está falando especificamente para um grupo e dando a instrução sobre o propósito no qual eles dizimavam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado que os preceitos mais importantes da lei. Então o propósito era errado. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então o propósito no dízimo estava errado. Não adianta você dar o dízimo e não praticar estas coisas, a misericórdia, a fé. Entende, queridos? Olha como Jesus está tratando isso. É claro que Jesus está condenando a prática errada dos dízimos usados pelos escribas e fariseus. Eles usavam como salvo-conduto para uma vida espiritual. Eles entregavam os dízimos e negligenciavam outros preceitos importantes da lei. Quais são os preceitos importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Davam o dízimo e negligenciavam as outras. Jesus aqui nesse texto, irmão, está referendando o dízimo e corrigindo exatamente uma prática errada na entrega do dízimo. Se nós, em nome da lei, estivéssemos isentos do dízimo, também em nome da lei estaríamos isentos da justiça, da misericórdia e da fé que são da lei. Você está isento disso, irmão? Você acha que nós estamos isentos da justiça? Você está isento de ser misericordioso? Você está isento de ter fé? Não. Não somos isentos disso. A segunda coisa, segunda desculpa que se dá. Não sou dizimista, porque o dízimo era para sustento dos sacerdotes e estes já não existem mais. Já ouvi isso. Parece uma colocação bem consistente, porém não tem fundamento não, irmãos. Os sacerdotes, eles não existiam quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então o que é que tem a ver o dízimo com o sacerdócio? O que tem uma coisa a ver com a outra? Absolutamente nada. A classe sacerdotal levítica cessou, porém nós somos sacerdotes reais. Como dizem as Escrituras, lá em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje não temos mais sacerdotes da ordem levítica, mas temos ministros do Evangelho. E Paulo trata isso com muita clareza e com muita verdade. Olha como ele trata isso lá em 1 Coríntios 9, 13, 14. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Quem está falando isso é Paulo, irmãos. É errado se alimentar da igreja? É errado o ministro se alimentar da igreja? Não. E eu quero de novo abrir um parênteses. Não é o caso de nós três aqui, porque todos três trabalham. Porém, não é errado viver do ministério e para o ministério. Amém, irmãos? Não é errado. É o que Paulo está dizendo. Que é errado é a ostentação, irmãos. Não vamos confundir. Viver da igreja, viver para a igreja, do que ostentar. Há uma grande diferença. E quem serve, olha só, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimenta? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Palavra de Deus. Leia a Bíblia antes de questionar. Leia a palavra de Deus. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Portanto, não é errado. Para com esse questionamento. Ah, mas o pastor, ele não trabalha. É tão engraçado dizer que o pastor não trabalha, né, pastor?
Pastor não trabalha, então pastor é tudo vagabundo, né, irmão? Nenhum deles trabalha. Amado, eu vou dizer uma coisa. Pastor faz coisas que você nem imagina. O que a gente trata nos gabinetes, se nós fôssemos cobrar pelo serviço psicológico dentro do gabinete, nós íamos enriquecer. Se nós fôssemos cobrar pelos aconselhamentos, nós enriqueceríamos. Você pensa que é fácil? Você está 1h da manhã na sua casa, no seu conforto, você recebeu um telefonema de alguém. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou me separando. Você sabe o que é isso, irmão? Sabe o que o psicólogo diria para você? Vai perturbar outro, amanhã você me encontra lá que você vai ter que pagar por 40 minutos, 1h. E o pastor se disponibiliza a isso, irmão. Vive em prol da igreja, vive para a igreja. Eu estou te falando de homens de Deus, homens que vivem exatamente em prol do povo, em prol da igreja, que se preocupam com o povo. Não é errado viver disso não, irmãos. A tribo de Levi não recebeu herança de terra, porém viviam dos dízimos das outras tribos. E Paulo está dando uma ordem para que da mesma forma como foi os levitas, deva ser usada agora na nova aliança para sustento dos ministros do evangelho. E essa ordem não foi dada por homens, querido, foi dada pelo Senhor. Portanto, não dá para tirar esse texto de 1 Coríntios 9 sem afetar profundamente os dízimos, que é a maneira legítima de sustentar a causa da obra de Deus. Não tem como desvincular isso. 2 Coríntios 11:8, despojei outras igrejas. Paulo trabalhando, tá, irmãos? Paulo ministro. Paulo fazendo a obra. Ele diz, despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Ou seja, outras igrejas ajudavam a Paulo no serviço. Naquela igreja local que não tinha condições de ajudá-lo. As igrejas ajudavam a Paulo. E a palavra vai dizer no verso 9, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, porque a igreja da Macedônia passava por problemas financeiros. Então Paulo não se fez pesado àquela igreja, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo está dando uma instrução, está dizendo, olha, eu fui abençoado pela igreja. Os irmãos que eram pobres da Macedônia mandaram recursos para o sustento de Paulo. Quando não havia nenhum sustento. Sabe o que Paulo fazia, irmãos? Paulo fazia tenda. Não tem sustento, vou fazer tenda. Não tem sustento? Vamos cair dentro. Você está entendendo isso, querido? 2 Coríntios 12:13. Estou chegando ao final, tá, irmãos? Me atura só mais um pouquinho. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Ou seja, ele ainda acha que foi injusto, pois ele deveria ter vivido daquela igreja. Ele deveria ter sido sustentado por ela. É injusto o que vocês fizeram. Deveriam ter sustentado meu ministério. Paulo deixa isso bem claro, né, nessas entrelinhas. Enquanto foi pastor de Corinto, nada recebeu. E dentro da teologia de Paulo, o sustento do pastor e da igreja deve ser através dos dízimos e das ofertas. Deus estabeleceu esse método, irmãos. Deus estabeleceu um método digno de sustentar a sua igreja. Um método digno de sustentar os ministros. Como é que você acha que são sustentados os missionários que estão espalhados por toda a face dessa terra? Como é que você acha que são sustentados esses missionários, a família dos missionários? É muito fácil quem está do lado de fora falar de quem está lá no campo de batalha. Difícil é estar lá. É aquela velha história, falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Falar de um homem desse é muito fácil. E a terceira e última coisa para nós fecharmos. O dízimo era trazido ao templo e nós somos o templo. Essa pode ser até uma boa desculpa. É claro que nós somos o templo do Espírito Santo, irmãos. Porém, Deus providenciou um lugar para a igreja se reunir. E esse lugar é o quê? O templo. Como é que você acha que é mantido isso aqui? Ah, não, o governo vem aqui, manda um dinheiro.
Paga a nossa luz, a gente assim com a Light e com a SEDAI. Eu vou ali no mercado, ali no Extra, pastor Manuel precisa de cesta básica, o Extra dá para você, Manuel. É assim que funciona, né, irmãos? Não é assim não, querido. Centenas e milhares de templos são erguidos hoje. Hoje, centenas e milhares de templos. Eu, quando estou falando para você, que eu estou falando de igreja séria. Eu não estou lhe falando dos mercenários. Por favor, não vamos confundir. Abre-se igreja para pregar o evangelho, para salvar almas. Como é que você acha que sustenta essa igreja? Como montar essa igreja? Como? De que maneira manter? Manter as portas abertas. Não tem outra forma. Se mantido através de dízimos e ofertas, irmãos. É aí que entra a manutenção da igreja. E olha, é tão sério isso. E esse texto aqui tem gente que se mexe, com ele. Mas é para se mexer mesmo. Malaquias 3, 8 a 11. Roubará o homem a quem? Ele já começa bem, né, irmãos? Ele já começa chamando de ladrão. Primeiro ponto, ladrão. Roubará o homem a Deus, todavia, vós me roubais e dizer, em quem te roubamos? É um cara de pau, né, irmãos? É cara de pau. Em quem te roubamos? Aí o Senhor diz, dá a resposta. O que está respondido aí, irmãos? Leia para mim. Nos dízimos e nas ofertas. Aí é o Senhor que está falando. Se você tiver a oportunidade de chegar lá em cima, discute com ele. Tá bom? Que é ele que está dizendo, não é pastor Paulo não, está na Bíblia. Está dizendo aqui, verso 9. Com maldição sois o quê? Amaldiçoado. Está amarrado, pastor me amaldiçoou. Está na Bíblia, irmãos. Está na palavra. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei, é uma ordem ou é um pedido? É uma ordem ou é um pedido? É uma ordem. É imperativo, não é negócio. O Senhor não sentou com esses homens e falou assim, se você puder, você quebra o galho aí, traz o dízimo, mas faz uma forcinha, pelo amor de mim. Deus não falou isso não, irmãos. Ele deu uma ordem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa, na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso. Você pode provar o Senhor dos exércitos, irmãos. Porque é bíblico. Esse direito é dado aos dizimistas. Não é qualquer um que entra aqui, eu vou provar esse Deus. Vai provar o quê? Se tu é um pão duro, parece ter um escorpião no teu bolso. Quer provar Deus? Arranca o escorpião do teu bolso, depois você tenta provar Deus. Seja fiel. Aí a palavra do Senhor está dizendo, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Você pode dizer amém? Bênção sem medida, olha a promessa dele, por vossa causa. Por causa de quem? Do dizimista, do ofertante. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Se lembra de alguém, de Abraão, que era estéril? Quem era estéril de Abraão? A mulher estéril. Mas é como eu li, Abraão, ele dizimou. Ele deu o dízimo. Irmãos, isso aqui é profundo demais. A vossa vide no campo não será estéril. Acabou a esterilidade. Acabou a esterilidade. Bênção na vida de Abraão. É a mesma bênção que Deus tem para a tua vida. Amado, Deus é Deus. Ele continua sendo o mesmo. Muito embora Jesus tenha levado sobre si as nossas maldições, nós iremos colher os frutos por causa da transgressão dos princípios dessa ordem. Há um peso. Isso é uma ordem.
Todo pecado traz consequência, irmãos. E reter o dízimo é pecado, sim, por ser uma ordem dada pelo próprio Deus. Aí eu lhe pergunto: ladrão herda do céu? Está chamando de ladrão, não sou eu, querido. Como é que você quer? Olha, ladrão. Haviam 2 ladrões ao lado de Jesus. Um se arrependeu. E o que o Senhor disse? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E o outro ladrão? Não houve arrependimento. Sabe o que Deus está trazendo essa palavra nessa manhã? Para você se arrepender, irmão. Se arrepender e parar de achar que tudo te pertence. Eu ainda vou mais longe. Os 100% que entram no teu bolso não é seu. Não é teu. Ah, é meu dinheiro. Que seu? Seu não é nem o ar que tu respira. Nem o ar é nosso. Tudo é dele. Ele é tão magnífico, irmão. Ele é tão maravilhoso que ele diz assim: meu filho, eu vou te dar 90% para você. 90 é seu, agora 10, não mexa nos 10. Não negocie 10. E para com esse negócio, esse mês eu não posso, mês que vem eu dou 20. Ele não é agiota, irmãos. Deus não é agiota, para de negociar com Deus. Amanhã eu dou. E outra coisa, nós não damos nada, nós devolvemos o que não nos pertence. Como é que você pode usar aquilo que não te pertence? Para usar um dinheiro que não é seu. Ele não tem nada a ver com a conta que você fez na Casa Bahia. Paga esse negócio aí, fim de papo. Paga com 90%. Esse é bíblico, não sei o que estou falando. Jesus se referiu ao dinheiro como Senhor. Ele não chamou nem o diabo de Senhor. Nem o diabo ele chamou de Senhor. Mas ele chamou o dinheiro de Senhor. O dinheiro é Senhor carrasco, que requer tempo exclusivo e integral. Quem ama o dinheiro não pode amar a Deus. Porque não pode adorar a 2 senhores, irmãos. Ou você ama um e aborrece o outro. Ou ama o outro e aborrece um. Não tem como. Amar a Deus acima de todas as coisas é seguir exatamente o que a palavra do Senhor nos ordena. A palavra do Senhor diz, e eu encerro por aqui. Pode subir bonitinho. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Ele está dizendo que o dinheiro é mal? Ele está dizendo aqui? Não. É o amor. Não é o dinheiro que é mal. Vamos interpretar o negócio certo. Ele está dizendo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. É ele que está falando, irmão. É Deus que está falando. É o Espírito Santo que escreveu isso aqui, irmão. Isso aqui foi escrito por Deus. Não é um homem que tirou da cabeça dele. Eu vou botar esse negócio aqui para arrancar dinheiro do povo. Não. Quem ama o dinheiro está diante de uma derrota. Quem ama o dinheiro atormenta a si mesmo. Diz a palavra. Dízimo é uma ordenança divina. E nós não podemos mudar isso, irmão. Não se flexibiliza o que Deus estabeleceu como princípio. Dízimo é inegociável. Deus é dono dos 100% e reter o dízimo é roubo. Reter o dízimo nada mais é do que roubar o próprio Deus. É roubar. Isso é apropriação indébita. Esse apropriado que não é seu. Irmãos, a coisa é muito séria. A palavra do Senhor diz, dai a César o que é de... E a Deus? O que é de Deus? Dai a César, dá ao governo, dá a Casa Bahia, dá ao teu carro, dá ao teu investimento, o que você quiser, dá para a tua empresa. Mas dê a Deus o que é de Deus, irmão. E Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele diz assim, ó, 10%. Ainda há aqueles que ousam dizer, meu dízimo é alto. Não tem dízimo alto não, irmãos. É 10%. É 10% para quem ganha um salário mínimo, é 10% para quem ganha 1 milhão. Acabou. Ele não está pedindo mais do que isso, não. Ah, eu vou vender meu carro e dar para a igreja. Problema seu, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tudo bem, mas ninguém está pedindo isso.
Ninguém está impondo isso a você. Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia outra vez, você verá que dízimo é um assunto altamente espiritual. A promessa de Deus para os obedientes, irmãos. Aquele que recebe o dízimo, presta atenção nisso, eu quero fechar aqui. Aquele que recebe o seu dízimo, prestará contas a Deus. Prestará contas a Deus. Se você que está me ouvindo pela internet, não confia, não há confiança nenhuma naquele que conduz o teu dízimo, naquele que administra o seu dízimo e a sua oferta, procure um outro pastor que você confia nele. Procure outro. Procure outra igreja que você possa confiar. Mas não questione o dízimo. Olha, eu não confio no meu pastor. Amém. Então vai com Deus, vai na paz. Agora uma coisa eu lhe digo, amada igreja do Senhor Jesus, aqui em São Cristóvão. As portas do gabinete estão abertas para você. Para qualquer questionamento seu. As portas da igreja, as portas do gabinete, eu repito, está aberto a qualquer um membro, repito, membro da igreja. Eu sou membro dessa igreja, eu quero conversar com o pastor. Estamos abertos. Mas não questione algo que é bíblico. Não traga males para a sua vida. Seja fiel, assim como o Senhor é fiel a você. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, a Ele? Glória a Deus. O que Ele quer de valor? A sua vida. É o que há de mais valor para Deus. O que é mais valioso para o Senhor é a tua vida. Isso Ele requer de você.